Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso canal Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook e Instagram. O vídeo de hoje é o vídeo número 13, E o tema deste vídeo número 13 se chama A Mulher, o Dragão e a Besta. A Mulher, o Dragão e a Besta. Logicamente, a mulher vestida de sol, o dragão vermelho, que estão as duas citações em Apocalipse 12, e a besta que subiu do mar em Apocalipse 13. Eu queria te chamar para te fazer uma reflexão junto comigo. O livro de Apocalipse é um livro de consolo, conforto. Ainda que nós temos crescido com esse hábito de ouvir mensagens apocalípticas, coisas, assuntos, alguma notícia dada que tem um aspecto de alguma coisa muito grande, falar em coisa apocalíptica, na verdade, o livro de Apocalipse, nós podemos vê-lo como um livro de conforto, de consolo, nesse exato momento em que o mal está se alastrando sobre a terra. O mal está dominando, correto? Mas o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, eu quero te apresentar hoje por uma nova visão, por um novo ângulo. Eu sei que muitos já defendem dessa forma, não sou apenas eu, né? Nessa minha narrativa, mas ele é um livro de conforto. E quando você vê esses termos, besta, dragão, chifre, cauda, cabeças, isso tudo faz parte de quê? Tipologia, simbolismo, algumas coisas que querem dizer uma outra coisa. Porque o livro de Apocalipse não é um filme ou um desenho de Nárnia, não é nada disso. Que vai vir um dragão voando, não é nada disso. Isso tudo são simbolismo com aplicação muito tranquila da gente poder acompanhar. A gente pode acompanhar até um certo momento. Tem momentos que a gente é obrigado a frear porque nós não temos entendimento. A gente tem uma leve noção do que é. Então, quando falar dragão, você sabe que nós estamos falando que é o príncipe das trevas, o espírito do maligno que habita no mundo hoje, disseminando toda a maldade. Quando nós falamos de besta, a besta que subiu do mar, o cordeiro que falava como uma besta, que também está em Apocalipse 13, quando se fala em besta, ele está tentando resumir nessa palavra besta toda a maldade citada, encontrada no Império Babilônico, Medo-Persa, no Império Grego ou até mesmo no Império Romano. Esses impérios, eles tinham características que, por narrativa também do Antigo Testamento, o livro de Ezequiel e Daniel, narrativa de grande maldade, de grande ferocidade. Então, quando você vê dragão, besta e coisas similares assim, um pouco, de repente, agressivas, nada mais é do que simbolismo. Tem pessoas que pensam que é ferida cabeça de morte, algum líder religioso que já morreu, que vai ressuscitar, mas a Bíblia é coerente, ela é um livro racional. Nada disso existe e nada disso vai acontecer. A maldade no mundo, ela tem a sua origem, tem a sua raiz, e nós vamos hoje confrontá-la mais uma vez com esse vídeo número 13. Ok? Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu quero que vocês leiam o livro de Apocalipse de uma forma confortante, com uma forma consoladora. Eu aprendi a fazer essa divisão e eu vou passar para vocês aqui e você faz esse estudo na sua casa também. Você vai dividir o livro de Apocalipse em 8 partes, 8 pedaços. Você vai fazer assim. Do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ali encontrar a narrativa da carta às 7 igrejas, ok? Do capítulo 4 ao capítulo 7, os 7 selos. Do capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas. O capítulo 12, que é o centro, que é o coração do livro de Apocalipse, de repente Deus, o Espírito de Deus traz um conforto. Ele mostra como é que a igreja nasceu, como ela evoluiu desde lá de antes de Abraão, Isaac e Jacó, passando pelo ano 0, chegando até os nossos dias, nascimento de Cristo, perseguição, e mostra que a vitória final é da igreja.
ali no centro do livro de Apocalipse, Apocalipse 11, ou seja, demonstra e aponta para a vitória da Igreja de Cristo, ou seja, quarta parte, capítulo 12. Quinta parte, do 13 ao 14. Do 13 ao 14 você vai ver o que você está vendo hoje. Por isso que eu falei que não vai chegar dragão, não vai chegar besta, não vai chegar nada disso. Está tudo acontecendo aos nossos olhos e nós estamos assim ficando achando que não é o momento. Para mim é o momento, sim, de citações bíblicas. Olha só, do 13 ao 14 é o crescimento e o domínio do império do mal. Por isso que eu acho que João nos trouxe até esse momento da história, em que o mal está crescendo de uma forma assustadora e o mal está dominando. Do 13 ao 14, mas calma, vamos seguindo. Do 15 ao 16, as 7 trombetas da ira de Deus. É como Deus fala, chegou, parou, acabou. Você chega no 17 ao 19 de Apocalipse, você tem o quê? A queda do império do mal. Do 13 ao 14, você tem as narrativas do crescimento e o domínio do império do mal. Do 17 ao 19, a queda do império do mal, através da queda da Babilônia, do falso profeta e a queda do próprio anticristo. Ok? E do 20 ao 22, você tem o quê? A vitória final de Cristo Jesus e do reinado de Cristo sobre a terra e a vitória da Igreja de Cristo. Ou seja, os 22 capítulos do livro de Apocalipse, você pode dividir nessas 8 partes, ok? Então vamos lá. Depois você leia com calma, vai lendo um capítulo por dia, vai lendo um capítulo de cada vez. Se você não quiser ler, né? Você pode botar em áudio no YouTube, coloca lá. Você escuta cada livro dele tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas não viaja, como eu já falei, não viaja com dragão, besta e serpente. Não viaja com isso não, são simbolismo. As coisas vão acontecer na terra, entre humanos e seres humanos. Por isso que a Bíblia fala, no Novo Testamento, não deis lugar ao diabo. Ok? Não precisa explicar. Vamos lá? Vídeo de hoje, vídeo número 13, Nova Ordem Mundial. Se chama A Mulher, o Dragão e a Besta. Só vou falar os versículos para você guardar, para você sedimentar e você caminhar comigo para o final dessa série de Nova Ordem Mundial. Vamos lá, Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que é, na verdade, o nascimento da igreja, aquilo que Deus programou para nós, porque sabemos que Jesus Cristo está preparado para morrer na cruz do Calvário desde antes da fundação do mundo, está tudo lá no Antigo Testamento. Me fizeram algumas perguntas nos comentários, mas é importante você ler o Antigo Testamento e ler algumas narrativas acerca da pessoa de Jesus, para você entender algumas colocações minhas. Não pegue nunca um versículo isolado. Ou seja, esse primeiro versículo de Apocalipse 12 é a igreja, a história da sua igreja e a vitória da Igreja de Cristo e o seu confronto espiritual desses dois exércitos, o exército do bem e o exército do mal. Mesmo Apocalipse 12, versículo 13. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Ou seja, esse próprio dragão vermelho, no final do capítulo 12, está descrevendo quem ele é, que é o príncipe deste mundo, que é o príncipe das trevas, ok? E quando fala, como já explicamos nos vídeos anteriores, quando fala 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas, é a linha de jogo que vai ocorrer essa partida, né? Podemos dizer, esse enfrentamento das trevas de querer nos afrontar, o jogo, né, dentro dessas 4 linhas. É como se fosse ele está limitado até onde ele pode nos afrontar, até onde ele pode ir. Por isso que a Bíblia fala 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Você vai encontrar em todas as narrativas
de falso profeta, de anticristo, de dragão, do espírito da Babilônia, do cordeiro que tem 2 chifres, sempre você vai encontrar sobre isso. 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Ou seja, é a forma do espírito que habita no mundo, o império da maldade, atuar. Agora você vai para Apocalipse 13. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui, esta besta que subiu do mar é aquela tipologia de impérios semelhante à Babilônia, Medo-Persa e o Império Grego. Ou seja, por isso que eu falei no início desse vídeo sobre a similaridade de besta, apontando para a maldade de impérios que já houveram em narrativas do Antigo Testamento, como se encontra em livro de Ezequiel e o livro de Daniel. Ou seja, só que, devido à cabeça que foi ferida de morte, nos apontar para o ocorrido em 1989, que é essa cabeça vermelha aqui, que é a queda do Muro de Berlim, a queda de toda aquela ideologia nefasta, que foi responsável pela matança de milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Ela foi curada, ela está sendo empoderada, está sendo modificada, recebendo uma nova roupagem para ela voltar. Ou seja, a cabeça ferida de morte voltando, ok? Ou seja, esta besta que subiu do mar é um império semelhante ao babilônico, medo-persa e grego, e por isso que é comparado ao urso, ao leão e ao leopardo. Ou seja, o nível de maldade desse império, desta besta. Então você tem aí, como já narramos, a mulher vestida do sol, o dragão vermelho, que você já sabe quem é, e a besta que subiu do mar. Que, na verdade, a besta que subiu do mar é um sistema político com 7 cabeças de atuação, que é a área onde o espírito das trevas desse mundo atua e planeja a sua atuação e o seu ataque. Só que ele é limitado. Eu continuo dizendo para você, apesar do crescimento do império do mal, ele é limitado. Ele precisa se curvar ao nome precioso de Jesus. Ele não pode ir exatamente onde ele deseja ir. E quando você vê lá no 17, 19, a queda do império do mal, Apocalipse 17 e 19, a queda desse império, e quando você vê do 20 ao 22, a vitória final do reinado de Cristo, você tem aí uma palavra confortante. Então caminhe pelo livro de Apocalipse, caminhe com calma, com tranquilidade. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo hoje, com o surgimento e o crescimento, e surgindo da noite para o dia, maldades das mais absurdas possíveis em países do primeiro mundo, coisas que estão acontecendo que não chegam na nossa mídia no dia a dia, mas são coisas terríveis. Isso eu rotulo como a besta que subiu do mar. E a nova ordem mundial adotou todo um script de trabalho, adotou todo um roteiro de trabalho que é a Agenda 2030 da ONU. Lembra que eu falei para vocês da psicologia reversa? Ou seja, a psicologia reversa, que é falando em amor, mas matando você, essa mesma psicologia reversa, essa mesma Agenda 2030 da ONU financia abortos, assassinatos no mundo todo. E mais exemplos que eu não posso dar, se não posso receber um strike nesse vídeo. Ou seja, fique atento, observe, não considere o livro de Apocalipse como um livro de Nárnia, alguma coisa semelhante, alguma coisa absurda, que não é, são apenas palavras para te mostrar a que ponto vai chegar a maldade no mundo. Mas ao mesmo tempo, esse livro mostra que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E há poder neste nome que é sobre todo nome. Se você estiver tendo dificuldade de entender o momento que você está vivendo, estiver com angústia, com ansiedade, com tristeza, com depressão, alguma coisa ali incomodando, ore ao único Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e peça as bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus. As 12 estrelas do Antigo Testamento, as 12 tribos, e as 12 estrelas do Novo Testamento, que são os apóstolos, todas elas têm a cobertura
daquele para quem foram feitas todas as coisas. Tudo existe para ele e por ele. E tudo é para esse nome que é sobre todo nome, que é o nome precioso de Jesus. Só que ele é o único Deus, o Filho do Deus vivo, em que você vai na sua tumba e ela está vazia. Todos os líderes religiosos do mundo todo estão lá, os seus restos mortais. Mas Jesus Cristo vive e reina para sempre. Ore nesse nome que é sobre todo nome e receba a doce unção do Espírito Santo de Deus para esse momento em que o império do mal está se levantando, mas se levantando para cair. Ok? Um abraço, até breve. Siga nossos canais, Dr. Milton Hermida, YouTube, Facebook, Instagram.